Signo de Gêmeos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Gêmeos. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar os sininhos de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, porque dessa forma o YouTube entende que o vídeo tem relevância, pode distribuir para mais pessoas, essa mensagem pode ser útil a alguém, além de me ajudar muito aqui no canal. Então vamos lá. Neste canal eu misturo constelação familiar, aqui tem uma bandeja com água, o tarô, oráculos e a astrologia, porque a gente consiga, usando várias técnicas, chegar mais fundo no inconsciente, acessar os bloqueios e depois trazer as soluções, os direcionamentos, o que a gente precisa fazer para mudar a situação. Tarô é orientação, tá bom? Claro que aqui não será uma constelação completa, mas para a gente entender melhor aonde que estão os bloqueios e as soluções. Peço autorização para acessar o campo inconsciente de Gêmeos. Você pode complementar a leitura com seu signo lunar, ascendente, sua Vênus. Vamos lá. Fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem o Eremita. O Eremita, ele está muito ligado a Saturno. Saturno é a cobrança, é o senhor do karma. O Eremita, ele tá vendo que a carta é escura? Ele vai iluminar o inconsciente para que a gente consiga acessar o que tem lá guardadinho dentro da nossa psique, que precisa ser visto, trabalhado, melhorado, cuidado, ressignificado. Pode ser algo do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo. É uma carta de muita sabedoria. É uma carta também de prudência. É uma carta lenta, né? As coisas acontecem de forma devagar. Assim, é uma lentidão para conseguir os objetivos, mas a gente alcança com o Eremita. É um arcano maior, ou seja, uma força do universo. Mas assim, o resultado ele é garantido. Só que a gente precisa iluminar algumas coisas no inconsciente. Tanto é que ele tem essa lamparina, né, luminária, digamos assim. É um progresso a longo prazo. Então, geminiano, você está em processo, ok? Então, nós vamos entender o que está no inconsciente. Pode ser algo para algumas pessoas, ou para a maioria, ligado ao inconsciente coletivo ancestral. Aqui da Netuno. Netuno representa esse inconsciente ancestral. Urano representa o inconsciente pessoal, ou seja, as nossas personalidades, partes da nossa essência. Pode ser algo ligado, por exemplo, a traumas de infância, ou intrauterinos, ou traumas do feminino, aqui, Vênus. Bom, para cada um vai ter um aspecto, traumas, questões ligadas a relacionamentos, ao financeiro, enfim, nós vamos entender aqui ao longo da leitura, vou trazer o aprendizado, os bloqueios, o que a gente precisa fazer para sair disso. Vou tirar também runas que trazem significados psicológicos muito profundos, as crenças, que às vezes são crenças que nos limitam. De tanto ouvir a avó falar que, sei lá, homem não presta, por exemplo. A gente gravou, mesmo que a gente racionalmente saiba que não é isso, isso está gravado na nossa psique. E às vezes, sem saber, a gente nos boicota, a gente mesmo se auto-boicota, né? E vou trazer depois orientações com o oráculo do poder da lua. Então vamos lá, na sequência do Eremita a gente tem o 10 de paus. O 10 de paus é uma carta assim de... é a carta do burnout. É uma carta assim de esforço, de recomeço. Então, nossa, saiu muito parecido para Escorpião. Veja se você tem Escorpião forte no seu mapa, ou como ascendente, como Lua, enfim, ou com Vênus. Então fala de um recomeço, de trabalho, né? De
redefinição de planos, de metas. Olha o desgaste, olha o estresse. Então precisa redefinir os planos, mas é um sucesso aqui por novos caminhos a longo prazo. Então, de novo, a longo prazo, tá? Então, o que você vai fazer nessa transição? É uma questão importante. Se eu me dedicar a esse novo projeto, como que ficam os boletos, né? Então, talvez seja essa a aflição de Gêmeos. Não sei, vamos ver. Na sequência tem um As de Espadas. O As de Espadas é uma carta de poder, de força. É a força do universo te dando ideias, te dando ações, dinamismo, capacidade de gerenciar a crise, de conquistas mesmo. É uma força do universo para que você tenha acuidade mental para resolver a situação. Eu vou colocar, cadê? Aqui, o As de Espadas, ok? Na sequência sai a carta, uau, depois o Rei de Espadas, gente, ó, o negócio vai ficar bom. O Imperador é uma carta de, assim, de realização, mas também é uma carta de controle, de manutenção, é a união de todos os reis do tarô, o Rei de Paus, que é o rei de ação, o Rei de Ouros, que é da matéria, o Rei de Espadas, que é da vitória do mental, o Rei de Copas, que é do emocional, ele é a união de todos os reis. Então, o Imperador, ele indica, assim, novos planos, novos objetivos e de forma prática, ele resolve, sabe? Para ele não tem obstáculo, é o domínio da situação. Nossa, que energia boa, geminiano. Na sequência, o Rei de Espadas. O Rei de Espadas é o rei da vitória. Ele também é o domínio, na mitologia, ele é Ulisses, ele que teve a ideia do cavalo de Troia. Ele ganhou uma guerra porque ele teve uma ideia genial. Olha o arquétipo desse arcano. Então, é uma carta da corte, é uma carta alta. Então, assim, realizações, vitória, estratégia, liderança, rumo ao sucesso. Pensa no cavalo de Troia. É o resumo dessa carta. Na sequência, uau, a gente tem o 10 de ouro. Sabia que tinha dinheiro envolvido? Só que tem questões do padrão inconsciente ancestral aqui que a gente precisa clarear. Da mesma forma, acho que parecia algo em Escorpião. Dê uma olhada no signo do Escorpião. O 10 de ouros. O 10 de ouros que sai na sequência aqui é uma carta assim de êxito, de solução, de progresso, de vitória material, realização dos desejos, sabe? Glória, é conquista, é resultado, é dinheiro, matéria. Na sequência, a gente tem aqui o arcano da força. Uau, gente, o arcano da força. O tarô usa o leão para simbolizar a força. Deixa eu achar o leão aqui. É o símbolo da força, tá? Essa força é uma força interna, é uma força de realização, é uma força de, como eu vou dizer, de um poder interno, de conquista, de equilíbrio, de coragem. Também fala muito do ego, viu? Aqui essa carta indica a estabilidade. Mesmo que haja obstáculos, existe uma superação deles, sabe? Um sucesso. É um poder garantido, é um domínio, é vitória, mas aqui a gente precisa dominar as questões internas, é necessário resgatar a sua força. Me parece, pelas últimas leituras de Gêmeos, ano passado, este ano, que Gêmeos está muito cansado mesmo, 10 de paus. Os Gêmeos vem sido muito atacado, vem sido muito invejado, tinha, assim, nas leituras anteriores, saía a carta de magia, um estresse, de puxada de tapete, até de questões familiares ali. E agora é uma questão de justiça, me parece uma justiça divina. Eu vou colocar o divino aqui. E olha que interessante, sai o louco. O louco, que é o arcano 0 do tarô, que é este daqui, ó, esse bobo da corte. Ele sai do inconsciente e vai para a consciência. Ele sai da caverna, ele sai do isolamento, ele sai da dor e se joga no mundo. Olha a cor dessa carta.
como ela é ensolarada. Então é assim, é uma carta de ousadia, de vai mesmo, vive os prazeres do mundo, você merece, geminiano. Então é uma carta de... Claro que os caminhos são incertos, porque ele está se jogando aqui no mundo, mas ele vai com coragem, sabe? Com novos projetos, assim, não tem obstáculo para ele. Eu não sei como é que vai ser o mundo lá fora. Ele vai se jogar, mas ele vai vencer todos esses obstáculos. Na sequência, olha que maravilha, a gente tem a Rainha de Copas. A Rainha de Copas é uma carta assim de paciência, de perseverança. Ela é a amorosidade em pessoa. Ela sabe de onde ela quer alcançar os objetivos. Ela vai com amor, com calma, com uma grande força interior. Assim, ela não fica parada, mas é uma amorosidade na garantia do que ela quer conquistar. Então eu vou colocar esse coração aqui. Nossa, Gêmeos merece muito. Ainda existem questões ancestrais aqui ligadas à infância. Isso precisa ser tratado, geminiano. Vamos tirar os dados astrológicos para a gente entender melhor. Eu vou clarificar essa carta aqui, usando outros baralhos, para ver o que tem no inconsciente coletivo ancestral. Me vem uma dívida aqui ancestral, ó, porque tá ligado a Saturno. Saturno é karma. Então tem uma dívida ancestral aqui que isso talvez te bloqueie. Vamos trabalhar, vou clarificar isso aqui. Vamos primeiro nos dados. A gente tem energia de Virgem, é uma energia de organização, mas por outro lado tem uma manipulação, né? Pode ser alguém de Virgem que você lide diretamente, um familiar. Eu vou colocar a energia de Virgem aqui, do signo de Virgem. Pode ter uma manipulação. Também fala de praticidade. O regente de Virgem e de Gêmeos é Mercúrio. Mercúrio é manipulação. Ele também manipula, porque o deus Mercúrio, ele tinha lá contato com Dionísio, o deus do vinho, levava mensagens trocadas. Ó, casa 2, casa do dinheiro vindo de ganha-pão. E Lua. Lua fala do inconsciente, mas Lua também fala da mãe. Vamos clarificar isso pra gente entender melhor. Peraí, deixa eu ver qual oráculo que eu vou usar. Clarificando, por favor, os dados astrológicos, né? Signo de Virgem, na energia de Gêmeos, a Lua e casa 2. Clarificando os dados astrológicos para a energia de Gêmeos, a estrela. Ai, gente, eu amo essa carta. A estrela, ela fala da superação de obstáculos. Depois de uma dor muito grande, você alcança o seu propósito de vida. Talvez tentaram bloquear o seu propósito. Eu vou colocar o nó do norte, que é o propósito de vida. Aí tem um negocinho grudado, vai ficar. E para a gente sair para alcançar o nó do norte, a gente precisa fechar ciclos que talvez estejam em aberto no nó do sul. Então, para alcançar a sua estrela, o seu nó do norte, é necessário fechar ciclos. É isso que a gente precisa entender, porque a leitura do tarô, do oráculo, fala assim, vai acontecer. Tá, vai acontecer desde que você trabalhe o que te prende, o que te bloqueia, que você feche os ciclos, porque não é mágica. A gente precisa assumir a nossa parte da responsabilidade. Então, tem ciclos ali ligados à Virgem que estão em aberto. Tem alguma questão aqui do inconsciente coletivo ligado ao dinheiro. Isso fez você perder a sua força. Mas tem uma energia do divino e da justiça te devolvendo o que é seu por direito divino. Porém, talvez já tenha encerrado, um ciclo kármico. Então, vamos entender o que ainda está em aberto, o que ainda falta, para que a gente consiga superar tudo isso. Mais uma carta clarificando os dados astrológicos, que é a energia de Virgem, Lua e casa 2. Olha o que eu falei. Cai aqui a carta da torre. A carta da torre no baralho cigano é diferente da torre do tarô. Aqui é baralho. Na torre no baralho fala da espiritualidade. Olha ela aqui, ó, agindo
colocando a mão sobre as injustiças e trazendo o amor. Talvez tudo isso que aconteceu tenha te prejudicado também na parte afetiva. Ai, peraí que virou uma... Virou? Deixa eu ver. Não, achei que tinha virado mais uma carta. Clarificando o signo de Virgem, energia de Virgem aqui para os dados... Ó, a energia de Virgem é uma energia, pode ser uma pessoa, alguém que você se relaciona, me vem muito energia de mãe, por quê? Porque tá colando com a Lua, e Lua na astrologia é mãe. Alguém que deixou aí um desgaste, um estresse, perdas inclusive financeiras. Uma mãe narcisista. Na energia da Lua, por favor, clarificando a energia da Lua. Tem segredos com essa pessoa, viu? Documentos, questão de herança. Clarificando a energia da casa 2 aqui para o signo de Gêmeos. Ó, uma pessoa muito raposa, muito sem vergonha, traidora. Tirou o dinheiro que era seu. Tá ligado a esses documentos, pode estar ligado à herança. É, gente. Que coisa, não? Mas sai a vitória, sai aqui justiça divina e você vai alcançar o seu propósito. Vamos clarificar agora. Me vem muito questões familiares. Deixa eu pegar aqui, ó, a casinha representando essas questões familiares. Vou clarificar agora. O que tem aqui em Netuno, que é o inconsciente coletivo ancestral, que é dívida, ó, Saturno, cobrança. Que dívida é essa? Nossa, e essa dívida influenciou e atrapalhou muito o seu desenvolvimento da sua criança. Olha como se mexe rápido a energia da casa, indo em direção à Lua, mostrando que essas energias aqui são energias do lado materno. Deu até um aperto no meu peito. E tem algum ciclo em aberto ali ligado à Virgem. Deixa eu mexer aqui. Vamos clarificar agora Netuno aqui, para eu entender que dívida é essa, Netuno com Saturno, ligado à criança. De alguma forma isso tirou o seu poder, ligado ao dinheiro aqui. E quais são os ciclos em aberto em relação à Virgem? Então, primeiro aqui, clarificando, acho que não é esse baralho não, eu vou usar a Sibila. A Sibila ela é mais fofoqueira. Acho que esses baralhos vão me ajudar aqui. Clarificando a energia de Netuno, do inconsciente coletivo ancestral, ligado a cobranças aqui para o signo de Gêmeos. Clarificando, por favor, quais são essas dívidas que Gêmeos têm em relação a Netuno. Então, tem alguma dívida de roubo, pode ser de uma personalidade, de um ancestral. Talvez tenha roubado dinheiro de pessoas, bens. Mais uma carta, por favor. Daí que vem o medo de escassez. Ligeireza. De novo, dinheiro. Houve roubo de dinheiro no passado. E agora as dificuldades ligadas ao financeiro, à herança, estão ligadas a essa dívida do passado. Houve realmente um roubo, né? Essa dívida já está sanada, já está quitada. Aí vem as realizações, a alegria, carta do palhaço nesse baralho, para o consulente, me dando um sim, essa dívida está sanada, não tem mais dívida. Mas era o que te prendia. Portanto, deve existir ainda no seu inconsciente um medo, né, ligado à escassez financeira, por conta dessa energia de roubo ancestral. É uma dívida que tem com a ancestralidade, tá? Eu vou clarificar a carta da criança. Vou usar mesmo a Sibila. Clarificando a energia da criança aqui na bandeja. Clarificando a energia da criança para o signo de Gêmeos. O que tem no inconsciente pessoal, individual, da criança ferida. Porque essa para o signo de Gêmeos. Ó, de novo, a carta do dinheiro. Ó.
Como se essa criança, mesmo que não tenha tido escassez na infância, talvez ela tenha sido maltratada inconscientemente, é claro, pelos familiares, por conta dessa dívida, né? Por conta desse dinheiro. Energia de desgraça, de infortúnio, de... Acho que a tradução é desgraça mesmo, que as cartas não estão em português. Energia diamante, ó, tem questões ligadas ao feminino. E uma energia de constância. Essa criança persistiu, essa criança é... Talvez no passado, além da questão do dinheiro ou outras situações ancestrais, tem aí uma energia ligada a amantes do passado, tá? Da ancestralidade. E aí acaba, sabe quando você honra uma dor ancestral e acaba sendo punido, entre aspas, né? Porque tá no lugar de dor, da energia de vingança. Tem uma questão, sim. Nossa, me vem, olha que coisa forte, uma maldição, como se essa criança fosse amaldiçoada. Olha que horrível, deu até dor de cabeça. Amaldiçoada para não ter um relacionamento. É como se essa criança fosse o bode expiatório dessas questões ancestrais. Ela canalizou tudo, ou porque é muito amorosa, né? É uma pessoa empata, então ela está canalizando todas essas dores. Então foi amaldiçoada em relação a relacionamento, em relação a dinheiro, ou pode ser uma dívida pessoal. Por isso tem uma questão ligada à culpa, né? Eu vou usar a cruz de Ansata para representar a culpa, porque os egípcios já faziam um tribunal de inquisição lá, ó, 5.000 anos antes de Cristo. Se ia para o céu ou para o inferno, dependia lá, né, o deus Osíris que julgava. Então talvez sejam essas as questões que essa criança sofreu, essa criança geminiana sofreu por conta disso, mas isso já está encerrado e agora a vida começa, pelas cartas aqui mostra que a vida começa a mudar. É um processo, é longo, não desista, persista, assim, continue a nadar. Vamos clarificar agora o nó do sul, que são ciclos que estão em aberto, ligado a alguém de virgem, tá? Não necessariamente a pessoa é do signo de virgem, mas ela pode ter ascendente, ela pode ter virgem forte. Ela pode ter um padrão de comportamento semelhante à virgem, assim, mesmo que não tenha virgem no mapa, né? Uma energia de controle, de manipulação, porque aí é um transtorno de personalidade, mas ela não é virginiana, por exemplo, mas é uma característica de virgem, tá? Bem exacerbada, digamos assim. Então vamos lá agora. Clarificando o nó do sul, o que está em aberto em relação a essa pessoa de virgem ligada ao geminiano. É preciso cortar, ó, sai a carta da foice. Essa pessoa não te faz bem. E a carta de novos caminhos. O que falta para cortar? Ah, tá vendo a culpa indo para lá? Essa sensação, mesmo que inconsciente de culpa, precisa ser trabalhada para que você consiga definitivamente encerrar este ciclo. Culpa, sensação de escassez. Chegou aqui meu ajudante feijãozinho. Não dá, meu amor. Preciso de enxergar as cartas. Você tá na minha frente. Olha como vai a cruz de Ansata, que simboliza a culpa. É isso que está em aberto. Então, procure uma terapia. Pode ser uma constelação como esta. Uma constelação meditativa. Nossa, a apometria seria excelente. Eu trabalho com apometria, neurociência. Também trabalho com a neurociência de trauma para trabalhar essas questões, para você fechar esse ciclo, para te liberar, para que você consiga viver o sucesso. Aqui só caiu carta de sucesso. Você está cansado, mas você tem a força do universo, a espiritualidade e vem o dinheiro para você. Venha. Feche esse ciclo. Tá vendo aqui, ó? A cruz de Ansata, ela vai até lá e volta. Precisa fechar esse ciclo. Senão você não consegue progredir. Vou tirar uma carta para o aprendizado do signo de Gêmeos.
Daqui a pouco a gente observa novamente a cruz de Ansata. Qual o aprendizado geminiano? Uma carta, por favor. Aprendizado geminiano. A energia do mago e do 8 de ouros. O 8 de ouros é assim, persista, continue, 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 continue. É uma carta também que fala de muito trabalho, de oportunidades. Assim, tem bastante esforço, sabe? Assim, você vai continuar, vai trabalhar bastante, mas vai ser recompensado. Então, assim, continue, tá? São esforços, mas com resultados. Diferente do 7 de ouros, por exemplo, que tem esforço sem resultado. Aqui não, tem resultado financeiro, né, de progresso. Ó, a culpa indo lá para casa. Então, essa culpa tá ligada a um familiar. Enquanto você não limpar essa energia de culpa, pode ser uma regressão. Também trabalho com isso. Para você entender essa culpa, processar, desvincular, tá? Desvincular psiquicamente, emocionalmente, para conseguir seguir. Senão você vai com o freio de mão puxado. Aqui sai a carta do mago, que é o primeiro arcano do tarô. O mago, ele fala de criatividade, com autoconfiança, olha só. De habilidades, assim. Nossa, olha que combinação maravilhosa. Se joga com autoconfiança, sabe? É uma carta que fala de que os caminhos estão abertos, o mago. Deixa eu mostrar só o mago. Tá vendo? Que ele pode escolher se ele vai para cima, para um lado, para o outro. Ele tem todos os recursos, caminhos abertos. Depende muito da ação do geminiano. As coisas vão acontecer dependendo da sua ação. Nada será fácil. Nada será fácil. Mas você tem todos os recursos para conseguir. Portanto, se desvincule. É assim, vai ser difícil, mas você vai estar em pé. Vai ser difícil, mas você sempre estará em pé. E vai sair daqui muito melhor. Energia do bloqueio. Ó, o bloqueio, a Imperatriz e o 9 de espadas. O 9 de espadas é uma carta de angústia, de... como que eu vou dizer? De aflição, de desespero, de lágrimas, de uma sensação de abandono, de sofrimento. Então, esse sofrimento aqui ligado à infância, aos familiares, que às vezes te bloqueia, pode estar ligado a essa culpa. E olha, a Imperatriz é uma das melhores cartas do tarô. É o terceiro arcano aqui, ela fala de resolução de conflito, de inteligência, de êxito, de um crescimento. É pau pra toda obra, né? Se a gente for traduzir, é alegria, é prazer. Então, mas você perde os prazeres da Imperatriz quando fica aqui nesse sofrimento. Isso te bloqueia. Então, isso precisa ser trabalhado. Você trabalhar os seus sentimentos para que você saia dessa vibração, para que as coisas mudem, tá? Bom, mais uma carta do inconsciente. 3 de paus. 3 de paus é ação, é assim, vambora, é negociação, é união, é chance, oportunidade de crescimento. Pode ser uma parceria com alguém para que as coisas comecem a fluir, tá? Passado consciente. Qual o passado consciente do signo de Gêmeos? Ai, peraí que virou... Caiu uma aqui. Passado consciente é o valete de paus. Você foi uma pessoa muito leal, né? Olha, a culpa também tá ligada à traição, tá? Não só ao dinheiro. Então, tem uma energia de traição, não necessariamente sexual, pode ser um outro tipo de traição. Porque a bandeja me mostrou que não é só traição sexual, não. Eu vou colocar esse daqui, que tem a cobra, tá? Que é um outro tipo de traição. Mas, olha que interessante. E olha quando eu olho aqui, porque o gato entrou na frente, mas a hora que eu olho aqui, a energia de culpa tá ligada a essa traição, né? De alguma forma ligada à mãe. Mas tem em você, no seu passado consciente, aqui é a carta da lealdade. O pajem, o valete de paus, ele é muito leal.
devoção. Então você se dedicou, você tentou de tudo para sanar essas questões, essas dívidas ancestrais com a mãe. Aqui me vem muito da família materna. Você fez de tudo, mas eles estavam presos na dor, na raiva, não sabem nem explicar por que tem tanta raiva de você, né? Vamos clarificar, tá esquisito esse pajem aqui, esse valete de paus, esse pajem de paus. Clarificando o valete de paus na posição do passado consciente. Clarificando, por favor, o valete de paus. Lembra que aqui na Sibila saiu carta diamante também? Então tem essa questão, tanto financeira como afetiva, de karmas ligados ao passado, ao inconsciente coletivo ancestral ou de personalidades, né? Então, de traição. E olha que interessante, de novo Escorpião. Veja se você tem Escorpião forte no mapa, porque Escorpião tá ligado à traição. Ancestrais que foram muito traídos, é uma dor, o Escorpião é magoado, sabe? E desde o início eu sinto uma energia forte de Escorpião no mapa, aqui na leitura. Porque a gente tem todos os signos, né? A gente tem, eu, por exemplo, tenho o Leão na 10. Leão na 10, que é a casa do trabalho, o trabalho para mim tem que brilhar os meus olhos, senão, e a energia de Leão, senão eu não consigo. Senão, um trabalho que eu não gosto, eu não consigo fazer. Porque eu tenho Leão na 10. Então a gente tem influência de todos os signos. Uns mais, outros menos. Mas eu tenho só um planeta na casa 10. Que é, acho que é Palas, não me engano, é Palas Atenas. Nem é um planeta, né? É um ponto calculado ali. Mas enfim. Eu tenho Leão. E Leão me fala desse brilho, sabe? Então dê uma olhada onde está Escorpião no seu mapa. Escorpião fala de mágoas ancestrais, de traições ancestrais. Clarificando, por favor, o valete de paus. Vamos tentar com esse aqui. Rei de paus. O rei de paus é um rei de progresso, de fartura, de fertilidade, de paz, de felicidade, de projetos. Então você tinha isso, você tinha o rei de paus com uma devoção. E todo esse trauma, todo esse estresse, toda essa luta aí com a família foi te tirando do caminho, mas você agora recobre a sua estrela, entendi? Recobre o seu propósito de vida. Qual é o futuro dessa situação, por favor? Uma carta para o futuro. Signo de Gêmeos. Rainha de paus. A rainha de paus, que demais, é honra, é verdade, ela é fidelidade, é construção, é garantia de conquista, é a sinceridade, é a lealdade. Porém, ela saiu meio viradinha assim, ou seja, enquanto não trabalhar essas questões aqui, ó, de traição, do passado, que ainda te prende no passado, ela não fica plena, mas ela já tá aqui. Ela já tá aqui. Mais uma carta para o inconsciente. Vou aqui o Cavaleiro de Copas invertido. É o amor. Então, essa questão de traição aqui também precisa ser trabalhada para liberar o Cavaleiro de Copas chegar na sua vida, porque ele tá já no seu caminho. Chegou minha outra ajudante, Berenice, descendo, meu amor. O Cavaleiro de Copas é assim, a sedução, é promessa, é desejo, mas aqui é uma questão de, ele tá invertido, né, ilusão. Talvez por conta dessa traição aqui do passado, então isso ainda precisa ser encerrado. Influências externas para o signo de Gêmeos, por favor. Influências externas, a gente tem o Rei de Ouros, que é o toque de Midas, os enamorados, que é o dilema, e a torre. O Rei de Ouros é uma carta que fala, é um arcano, né? Uma carta, não, um arcano, que fala bastante
de segurança, né? De dinheiro, de realidade. É o toque de Midas. Então, alguém que se achava o toque de Midas te influenciou para que a tua vida desse essa virada aqui. Essa pessoa ainda está presa num dilema, ficou presa num dilema, né? Se prejudicava um filho ou não prejudicava. Nossa, tem mais carta que estava embaixo aqui, o valete de ouros. Se prejudicava ou não prejudicava. Teve a energia de uma coisa inconsequente, assim, o valete de ouros ligado ao dinheiro, né? E aí, agora, essas energias, elas vão cair. Vem a torre. Vai desabar tudo que fizeram contra o geminiano. Essa carta, a torre, tem alguns baralhos que chamam de casa de Deus. Ou seja, é o rompimento, são momentos muito difíceis que essas pessoas vão passar. É o destino, né? É dor. Os raios da verdade aqui vão romper tudo que eles construíram em base de roubos, de enganação, de mentiras, de traições, tudo que fizeram para Gêmeos. Ô filha, não põe o rabo na bandeja. Solta, vamos, solta. Medos e temores. Medos e temores, a gente tem o As de Copas invertido. O As de Copas é uma carta assim de alegria, você tá de prazer, de alívio, tá invertido. Parece que o geminiano, ele tá preso nessas dores do passado ainda, e aí não consegue viver isso. Tem um 2 de espadas. 2 de espadas é uma carta difícil, é uma carta assim de rivalidade, você tá com medo ainda dessas questões familiares e você não tá enxergando. É uma carta, assim, você não tá enxergando, é uma carta de deturpação de fatos. Então você tem medo ainda da deturpação, porque eles deturpam. Olha a traição indo embora ali. Olha que incrível, você vai conseguir vencer isso. Olha que lindo, que lindo. Isso aí é a carta do enforcado. O enforcado é uma carta de obstáculo, porém, assim, ele fala de uma carta de sacrifício, né, de obstáculos. Porém, sabe quando a pessoa busca uma perfeição em situações que são impossíveis? É uma carta de ineficácia, de obstáculo. Porém, pede para que você veja o mundo por outros olhos, por outra perspectiva. Então, ainda existe aqui distorção da realidade, distorção de fatos. Aqui é a posição de medo. Você está com medo disso, está com medo de não sair dessa situação, então você está fechado. É preciso vencer esses medos, trabalhar esses medos, porque tem muito progresso aqui. O que está impedindo você mesmo? Suas questões internas e emocionais, geminiano, os caminhos estão abertos, mas ainda existem questões internas que te prendem, que te bloqueiam, tá? Resultado esperado, vamos esperar que o geminiano trabalhe isso. Meu telefone está na descrição do vídeo. Eu sei que houve muita dor, muita traição, muito. Rei de Copas. O Rei de Copas saiu invertido. O Rei de Copas, ele é progresso, ele é felicidade, ele é confiança. Só que ainda tá invertido, você não tá confiando. Por quê? Porque tem traumas. Tem traumas aí nesse passado. Nossa, o fundo do deck aqui é o 5 de Copas, que é olhar para as dores do passado. Então tá preso a esses traumas e não consegue superar. Mas olha como já alinhou aqui, ó. Já desprendeu daquela traição. Se as pessoas te traíram, elas vão sair da sua vida. Vamos tirar uma carta agora, uma runa. As runas trazem significados psicológicos muito profundos. Uma runa. Eiuas. Sustentação. A sua força interior está se desenvolvendo. Mas este período de maturação exigirá determinação para vencer o que ainda está por vir. Ai, tem coisas ainda que estão por vir. É esse medo aqui, ó.
Você deverá ter equilíbrio para saber agir na forma certa nas diversas situações que surgirão. Força para explorar todo o potencial e humildade para reconhecer as suas fraquezas. Desenvolva sua paciência e habilidade de refletir, deixando a ansiedade de lado e prevenindo-se do perigo. Então, gente, precisa de força interior nessa superação de obstáculos. Os obstáculos são internos. Não vai ser fácil, mas a vitória é garantida. Não será fácil, mas a vitória é garantida, tá? Ainda vai ter alguns conflitos com os familiares. É necessário encerrar esse ciclo. Aceite com humildade. Eles estão na verdade deles, né? Vamos tirar agora 3 cartas de aconselhamento do Oráculo do Poder da Lua. Vamos lá, 3 cartas, por favor. Siga sua voz interior. Dedique-se. O anel é dedicação nesse baralho, não é aliança, nada disso. Dedique-se. E fortaleça as amizades verdadeiras, que pode ser inclusive com a sua espiritualidade, para que você consiga vencer isso. Você está no fechamento de um ciclo kármico. Isso trará uma grande evolução espiritual. Para quem sabe, dessa vez você consiga sair dessa roda de Sansara. Eu espero ter ajudado, assim, do fundo do meu coração. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura. A leitura de Gêmeos vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas. Até lá!